Você sabia que o Brasil tem a segunda maior taxa de cesarianas do planeta? Sim, por aqui, mais de 57% dos partos são do tipo cesárea. O Brasil está atrás apenas da República Dominicana, onde a taxa de cesáreas é de 58%. Na Europa Ocidental, essa taxa está em torno de 26%, sendo que a taxa ideal, recomendada pela Organização Mundial da Saúde, deve ser entre 10% e 15%. A cesárea é um procedimento cirúrgico que pode salvar vidas. Mas como todo procedimento cirúrgico, ela possui riscos, especialmente no pós-cirúrgico. Por isso, o procedimento é indicado para apenas 10 ou 15% dos partos que apresentam alguma complicação, como hemorragia, sofrimento fetal, hipertensão e quando a posição do bebê não favorece o parto normal ou natural. Então, o que será que explica essa elevada taxa e por quais motivos o parto do tipo cesárea é tão frequente em muitos países pobres, especialmente no Brasil? Para entender a questão, convidamos a professora Carmen Simone Diniz, do Departamento de Saúde, Ciclos de Vida e Sociedade da Faculdade de Saúde Pública da USP. Ela possui inúmeras publicações a respeito e vai contar para a gente por que o parto tipo cesárea ocupa essa situação tão desconfortável em termos de saúde pública no Brasil. Meu nome é Felipe Velames E o meu é Gabriel Eide. Somos estagiários da Assessoria de Imprensa da Faculdade de Saúde Pública da USP. Saúde é Pública, o podcast da FSP USP. Antes de discutirmos como chegamos até aqui e quais são as políticas públicas relacionadas ao parto no Brasil, que tal um pouquinho de história? Registros de intervenções parecidas com o que chamamos de cesárea hoje em dia existem há séculos. Na antiguidade, por exemplo, ela era praticada somente com parturientes falecidas, como uma tentativa de salvar a vida do feto. E aí está uma curiosidade singular. Em Roma, os fetos que conseguiam sobreviver eram nomeados cesões ou césares. Interessante, né? Já no Brasil, alguns estudos mostram que a primeira cirurgia do tipo ocorreu em Pernambuco, e conforme a fonte consultada, a data varia entre 1817 e 1822. Por outro lado, esse procedimento, utilizado em larga escala, virou um problema de saúde pública, pois, como dissemos, não é uma simples cirurgia, livre de riscos, sem contar que a forma de nascer naturalmente confere inúmeros benefícios à mulher e à criança, como vamos entender nesta entrevista. Para melhorar esse indicador no Brasil, inúmeras iniciativas estão em curso. O programa Parto Adequado, por exemplo, é uma parceria público-privada entre a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, o Hospital Israelita Albert Einstein e o Institute for Healthcare Improvement com o apoio do Ministério da Saúde. O programa existe desde 2004 e tem por objetivo identificar e promover modelos humanizados de atenção ao parto e nascimento. Desde seu início, o programa vem crescendo a ponto de se transformar em um movimento da sociedade civil. Atualmente, a iniciativa Parto Adequado está em sua terceira fase, intitulada Construindo um Movimento para a Saúde, Segurança e Equidade na Gestação e no Parto. Fique aí e ouça agora a entrevista realizada por Isabela Oliveira. O que explica o fato de tantas brasileiras optarem pela cesariana? Quais fatores influenciam na escolha do tipo de parto? Então, quando a gente compara o Brasil com outros países, como, por exemplo, os países ricos, desenvolvidos e que têm uma taxa baixa de cesárea, vou dar como exemplo os países escandinavos, que têm taxa de cesárea abaixo de 20% para a população geral, a gente pode comparar mostrando que a experiência do parto é muito diferente. Então, por exemplo, no Brasil, nós temos uma cultura de assistência ao parto que, nos últimos anos, tem sido descrita como abusiva, violenta, tem sido uma experiência negativa para as mulheres. Então,
Quando eu me formei, na década de 80, por exemplo, todas as mulheres, quando elas iam dar à luz, né, na hora do parto, se elas fossem ter um parto vaginal, elas eram fisicamente imobilizadas durante o parto, proibidas de beber água ou de comer qualquer coisa, proibidas de ter acompanhantes. Em geral, era dado para elas, né, hormônios, né, através de soro, que aumentavam as contrações e tornavam as contrações que seriam fisiológicas excessivamente intensas e muito dolorosas. Também acontecia que essas mulheres não tinham direito à privacidade, né? Elas ficavam expostas, em geral, em enfermaria, com muitas mulheres em trabalho de parto. Se elas estivessem no hospital-escola, elas, com frequência, teria várias pessoas examinando, fazendo toques vaginais nelas, né? Introduzindo o dedo nas vaginas delas, sem explicar o que estava acontecendo. Praticamente todas as mulheres tinham sua vulva e sua vagina cortada, né, que é esse procedimento obsoleto, né, que até hoje é feito, chamado episiotomia. Se ela fosse tendo o primeiro parto, ela ia ter um fórceps, né, que muitos hospitais acreditavam nisso, de fazer um fórceps de rotina nas mulheres tendo o primeiro bebê. Então, a experiência do parto, ela era tão agressiva, tão traumática, que isso fazia com que as mulheres preferissem, quem pudesse optar, fizesse uma cesárea. Então, hoje em dia, a gente entende que uma experiência negativa de parto, com excesso de intervenções desnecessárias, sem base em evidência, é o principal motor, no caso brasileiro, para a popularidade da cesárea. A cesárea é uma forma de escapar dessa experiência negativa, desse parto violento, através da estratégia de nem entrar em trabalho de parto. Porque é o trabalho de parto que concentra essas situações de violência. Então, nos últimos anos, as pessoas deixaram de dizer simplesmente as mulheres brasileiras adoram cesárea, elas querem cesárea, para entender que o parto violento, né, a experiência negativa de parto, ela funciona como uma forma de coerção à cesárea. Aproveitando que a senhora falou sobre a questão da experiência negativa de parto, segundo um estudo de 2010 da Fundação Perseu Abramo, 1 em cada 4 brasileiras sofre algum tipo de violência na assistência ao parto. Poderia então explicar melhor o que é a violência obstétrica? Nos últimos anos, esse assunto ganhou mais espaço na mídia. No entanto, sinto que ainda há uma dificuldade para defini-la. Então, a violência obstétrica é uma reinterpretação do que a gente chamava de normal, né? Então, a gente chamava normal que a mulher fosse para uma maternidade e sofresse esse tipo de agressão que eu mencionei, né? Ou seja, uma assistência que não era baseada em evidência, que é obsoleta, que era agressiva, dolorosa, potencialmente danosa, mas também que fosse tratada do ponto de vista relacional de uma maneira muito negativa. Então, era muito frequente a mulher, se ela manifestasse a sua dor, seu sofrimento diante do que ela estava passando, né? Porque é importante a gente distinguir o que é a dor do parto, que é uma dor fisiológica, em geral suportável, e o que é a dor provocada pelos procedimentos. Por exemplo, ser fisicamente imobilizado durante uma contração, ou ter sua vagina cortada, ou alguém empurrar sua barriga, que é a manobra de Christelet, ou ser dado medicamentos para aumentar a intensidade das contrações. Então, quando a mulher manifestava seu sofrimento, sua dor, muitas vezes as pessoas diziam, na hora que você fez, você gostou, né? Que são as humilhações de caráter sexual. Então, até algumas décadas, a gente acreditava que o parto, o sofrimento das mulheres durante o parto, era o resultado de uma violência do corpo dela contra ela própria. Hoje em dia, a gente sabe que uma proporção importante do sofrimento no parto é uma forma de violência institucional das instituições contra as mulheres. Então, a definição que nós temos de violência obstétrica, a gente tem várias definições, seria as violações dos direitos humanos das mulheres, o direito à integridade corporal, né, através da invasão corporal das mulheres, através do toques vaginais repetidos, sem indicação clínica, às vezes apenas para o treinamento de alunos, né, ou de residentes, sem o consentimento das mulheres, essas invasões assim, tipo a episiotomia, né, que se acreditava anteriormente que quando o bebê passava pela vagina, aquilo ia provocar uma frouxidão irreversível nos tecidos maternos. Hoje em dia a gente sabe que isso é uma fantasia sexual, mas isso tinha o status de ciência, né? Hoje em dia, felizmente, muitos hospitais de escola no Brasil, a gente tem taxas muito baixas de episiotomia, abaixo de 1%.
Alguns serviços continuam fazendo isso de rotina, né? Por questão de crença de que precisa fazer esse chamado ponto do marido. Então, são violações da integridade corporal das mulheres e são também violações da sua condição de pessoa. Que quer dizer que qualquer pessoa, qualquer profissional, qualquer indivíduo, né? Qualquer cidadão tem direito a decidir sobre quais procedimentos ele vai consentir sobre o seu corpo. É um direito de todos os pacientes. E que é tirado das mulheres na ocasião do parto, argumentando muitas vezes a segurança do bebê. Então, a gente sabe que muitos dos argumentos que eram usados argumentando a segurança do bebê, a gente sabe que eles não se justificam do ponto de vista científico. Então, são violações ao direito à integridade corporal, são violações à condição de pessoa, né, capacidade de decidir e tomar decisões livres, considerando que a pessoa não está inconsciente, é uma adulta e tem capacidade de tomar decisões informadas. Então, uma das bases de promover o direito à condição de pessoa, inclusive no parto, é a importância de que haja uma educação para essas decisões a serem tomadas, que é a questão do plano de parto. Então, a educação em saúde na gravidez, né, durante o pré-natal, é uma das estratégias mais importantes. Também existem violações do direito à equidade. Então, hoje em dia, a gente trabalha com o conceito de que o parto deve ser uma experiência positiva. Quer dizer, escolhas informadas, presença de acompanhante, presença da família, eventualmente uma doula, o direito à privacidade, a não estar exposta, né? O direito a consentir ou não com relação a intervenções no parto. Enfim, um conjunto de direitos que nós precisamos ainda criar uma cultura de respeito a esses direitos. Então, a ideia de chamar isso de violência obstétrica, ela é muito autoexplicativa, porque ela passa a considerar todas essas intervenções que muitas vezes os profissionais fazem, não porque eles são maus, mas porque eles foram socializados para acreditar que aqueles procedimentos se justificavam. Então, a violência obstétrica, ela não deve ser pensada como violência de uns indivíduos contra outros, mas sim como violências estruturais. Por exemplo, por que é que a gente não tem direito à privacidade, com cada mulher tendo direito a um quarto para ela quando ela vai dar à luz? Ela precisa pagar por isso. Não há equidade na privacidade. Não há equidade também, por exemplo, no direito à continuidade do cuidado. O direito de ter, durante o seu parto, seu trabalho de parto, seu parto, uma cara conhecida, uma pessoa que você sabe quem é, com quem você tem uma relação. Então, essa ideia da continuidade do cuidado é super importante. Muitas vezes as mulheres pagam por isso como um privilégio, porque E isso é possível acontecer no SUS, no setor público, em muitos países, as pessoas fazem várias estratégias para garantir a continuidade do cuidado. Ou seja, você ser assistida durante o seu pré-natal por uma pessoa, por uma equipe que acompanha você durante o parto e que vai acompanhar você durante o pós-parto. Então, essa continuidade do cuidado é também uma questão de segurança no parto, para garantir que a pessoa será devidamente bem assistida. E muitas vezes isso é tratado como um privilégio, as pessoas têm que pagar por isso, né? Pela continuidade do cuidado, pela privacidade, pela presença de acompanhantes, por não ser maltratada do ponto de vista relacional, não ser xingada, não ser coagida, não ser humilhada e assim por diante. Então, a definição de violência obstétrica está livre dessas várias formas de violência, contra a integridade corporal, contra a condição de pessoa, contra a equidade e assim por diante. Então, muitas vezes os profissionais de saúde ficam muito chocados, porque nós, profissionais de saúde, nós médicos principalmente, nós fomos socializados a fazer isso, achando que a gente estava ajudando as mulheres, que era uma ajuda às mulheres, enfim, aquilo era o máximo que a gente poderia oferecer. Então, ainda tem muito uma ideia de que o parto é um momento de sofrimento, vamos sofrer mesmo. E esse sofrimento e esse maltrato, ele não é homogeneamente distribuído na sociedade. Os estudos mostram que as mulheres negras, né, pretas e pardas, as mulheres indígenas, as mulheres mais pobres, as mulheres no SUS, elas são mais sujeitas à violência, as mulheres mais jovens, elas são mais sujeitas à violência do que as mulheres que correspondem ao ideal de maternidade, brancas, casadas, na idade considerada ideal e assim por diante, né? Em quais casos a cesariana é realmente a melhor indicação? Existe algum motivo pelo qual a equipe médica prefere optar pela cesárea ao invés do parto normal?
Então, veja que a medicina é super importante, é muito importante que a gente tenha médicos, hospitais, cirurgia, cesárea, para quem precisa. No entanto, o que nós temos é uma cultura onde, se você tem um desfecho negativo, né, um bebê que nasce mal ou que morre, e você fez uma cesárea, você está completamente livre de responsabilidade, porque as pessoas acreditam que você fez o possível. Mesmo que esse nascer mal ou essa morte tenha sido associado à cesárea. No entanto, se você tem um parto vaginal, o oposto é o que acontece. Se houver um desfecho negativo para o bebê, isso vai ser atribuído ao parto vaginal. Isso é uma questão cultural. Então, como dizia uma liderança médica, né, numa revista de ginecologia e obstetrícia, ele diz: pode até, o parto vaginal é até mais seguro para a mãe e para o bebê, mas a cesárea é mais segura para o obstetra. Então, nós temos essa cultura de que há uma ideia de que a cesárea é mais segura, embora não seja o contrário. Para mulheres saudáveis, o melhor resultado seria de um parto fisiológico, com um bebê devidamente maduro, a mulher entrando em trabalho de parto espontaneamente e assim por diante. No entanto, apesar da cesárea ser mais cara, ela é mais lucrativa, porque um parto vaginal espontâneo, ele vai demorar várias horas, e uma cesárea vai demorar meia hora, 40 minutos, 1 hora no máximo. Ou seja, um profissional de saúde pode fazer 8, 10 cesáreas num dia, quando ele acompanharia um parto. Então, a cesárea ela é muito mais lucrativa para os indivíduos, para os médicos individualmente, como para as instituições. Então, existe um conflito de interesse, onde as instituições ganham muito mais dinheiro se elas fazem cesárea de rotina. E como melhorar a experiência do parto para as mulheres? Qual é a situação das políticas públicas relacionadas ao parto e ao bem-estar da gestante no país? Então, nós sabemos e tem muita evidência científica sobre o que a gente pode fazer para melhorar a experiência do parto e reduzir a taxa de cesárea. A principal estratégia é equipes interdisciplinares, né? Então, a gente ter a ideia de que toda gestante precisa de uma parteira, e algumas precisam da parteira e do médico, mas a parteira sendo a obstetriz, a enfermeira obstetra, ou seja, o profissional não médico, sendo responsável por acompanhamento do parto. Isso aumenta a satisfação das mulheres, reduz intervenções, reduz cesárea, reduz custo, reduz prematuridade, reduz internação dos bebês e das mães em UTI. Então, essa é uma estratégia excelente. O Brasil teve já algumas políticas de formação dessas profissionais, né? E a gente espera que, no novo governo agora, essas políticas sejam retomadas. O outro é o ambiente do parto, que é a criação dos centros de parto normal, sejam centros de parto que são afastados dos hospitais, né? A gente tem alguns aqui em São Paulo, experiências muito bem-sucedidas, e também centros de parto normal que são anexos, né, dos hospitais. Então, essas estratégias funcionam muito bem. Outra questão que é muito importante é a informação das mulheres, né? Através dos planos de parto e da educação em saúde durante a gravidez, durante o atendimento pré-natal. Também a presença de doulas, né? De pessoas que ajudam a preservar essa experiência positivamente, apoiando as mulheres do ponto de vista físico e emocional durante o trabalho de parto, são estratégias muito importantes para reduzir a taxa de cesárea. Também é importante mudar a ambiência, as mulheres terem ambientes que são ambientes de fato acolhedores, onde as mulheres têm a privacidade, onde elas se sintam bem tratadas, que permitam a presença de acompanhantes, que as intervenções sejam usadas apenas quando elas de fato são necessárias. Então, essas são estratégias que reduzem a taxa de cesárea e aumentam a segurança e a satisfação das mulheres. Outra estratégia em termos de política pública é premiação dos bons serviços, né? Então, no Brasil, a gente teve a experiência do prêmio Galba de Araújo, né? Galba de Araújo foi um campeão, né, na promoção de mudanças na assistência ao parto, é um grande defensor, né, da assistência por parteiras, e o prêmio Galba de Araújo oferecia, né, recursos, né, e prestígio para os hospitais que se destacavam, né, no modelo mais humanizado de parto. Outra política pública que é muito importante é a reformatação,
da formação dos profissionais de saúde no campo de assistência ao parto e assistência ao recém-nascido. Então, no Brasil, nós temos uma política muito importante que também precisa ser retomada, que é o APSION, que é um programa de aperfeiçoamento e introdução de inovações na assistência ao parto e ao recém-nascido, né, que aconteceu centrado nos hospitais de escola, para que as próximas gerações de ginecologistas, obstetras, de neonatologistas, de enfermagem obstétrica, de obstetrizes, pudessem estar em dia, né, com o que há de melhor no conhecimento científico e na promoção de uma experiência positiva para as mulheres. Outro programa que também foi muito importante foi a Rede Cegonha, que apesar do nome, que poderia... Eu não gosto do nome, porque esse nome ele é meio animalizador das mulheres, né? A gente fala em humanização, mas ele fala em cegonha, mãe coruja, essas coisas, sempre referidas aos animais, quando os seres humanos têm muitas particularidades quando diz respeito à sua reprodução, né? Então, é importante humanizar a assistência ao invés de referir-se às mulheres como animais, né? Podia ter um outro nome, tipo mãe brasileira, mãe cidadã, uma coisa assim mais civilizada, vamos dizer, né? Mas foi um programa que teve muitos pontos positivos. Primeiro, o aumento da dotação, né? De mais recursos para os serviços, né? O que permite, por exemplo, você ter uma ambiência melhor, ter uma contratação de profissionais mais qualificados e assim por diante, mas também criação de padronização, né, de assistência, de protocolos, incluindo as questões de segurança do paciente. Outro aspecto muito importante foi o desenvolvimento de recursos educativos, como, por exemplo, a caderneta da gestante, que é excelente, né? E ela tem um conjunto de informações sobre o que é cada um dos exames que é pedido durante a gravidez, como é que acontece o parto. Todos os exames da mulher ficam nessa caderneta, né? Isso é um conceito muito atual, né? Que é isso do prontuário na mão da usuária, né? Então, claro, existe cópias disso nos serviços onde as mulheres frequentam, mas a mulher tem todos os resultados dos exames, o que facilita muito para o profissional que atende durante o parto, saber o que é a história dessas mulheres, em termos das necessidades de saúde delas. E, além disso, a Rede Cegonha também organizava a referência contra a referência da atenção primária para assistência ao parto. Então, esses eram aspectos muito importantes, além do que a Rede Cegonha tinha uma ouvidoria, né, o que criou uma base de dados muito importante sobre como melhorar a assistência no caso brasileiro. Então, essas são iniciativas em termos de políticas públicas que podem ter um impacto muito grande. Tem uma outra política, né, que teve uma importância muito grande, teve um efeito extraordinário, eu diria, que foi a ação civil pública que uma rede de mulheres chamada Rede Parto do Princípio fez em 2006. Ela foi julgada em 2014 e, com isso, teve várias ações voltadas também ao setor privado, não só ao SUS, mas também ações do tipo publicização da taxa de cesárea dos convênios, publicização da taxa de cesárea por profissional, né, porque com frequência o profissional prometia um parto vaginal e, na verdade, ele tinha 100% de cesárea, ele não tinha nenhuma disposição para atender um parto vaginal. Criação de mecanismos de transparência, o atendimento no setor privado também por enfermeiras obstetras e obstetrizes, modelos de assistência em relação a equipes interdisciplinares, não apenas centradas no médico. Isso constituiu-se um programa chamado Parto Adequado, que foi muito efetivo, inclusive mostrou uma redução da taxa de cesárea em muitos serviços, e isso foi voltado para os serviços privados. Então, foi um programa muito efetivo e foi, vamos dizer assim, impulsionado por essa ação civil pública de mulheres usuárias do setor privado, escolarizadas, informadas, empoderadas, que viram seus direitos violados e entraram na justiça por melhores condições de assistência. Para finalizar a nossa entrevista, a senhora gostaria de acrescentar algum comentário? Então, felizmente, hoje em dia, as mulheres que estão entrando na idade reprodutiva, elas se permitem um estranhamento muito grande com relação à assistência ao parto, porque no Brasil nós vivemos uma dissociação, né? A melhor assistência, a assistência baseada em evidência humanizada, vai para um lado, e existe uma resistência muito grande das instituições de mudarem, né?
Então, as mulheres têm se organizado e têm conseguido mudanças muito importantes na assistência, tanto no setor público como no setor privado. Nós vemos com grande esperança a retomada de várias das boas iniciativas que a gente teve em anos anteriores, nesses governos mais progressistas e mais comprometidos com os direitos e com a saúde das mulheres e das crianças. Agradecemos pela participação da nossa convidada, a professora Carmen Simone Grilo Diniz, que esclareceu diversas dúvidas sobre esse assunto tão importante. E não percam o próximo episódio desta série sobre saúde da mulher, em que iremos falar sobre contraceptivos injetáveis. Quer saber como participar do Saúde é Pública? Envie sua pauta para nosso e-mail imprensa.fsp@fsp.usp.br. Ative o sininho do Saúde é Pública para não perder nenhum episódio. Siga nossas redes sociais. A Faculdade de Saúde Pública está no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Saiba o que rola na faculdade também pelo nosso site www.fsp.usp.br. Este episódio contou com a coordenação editorial de Silvia Miguel. Roteiro, Silvia e Isabela Oliveira. Edição e artes, Isabela. Locução, Felipe Velames e Gabriel Eide.